Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando o seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. E hoje nós vamos fazer um debate a respeito de um assunto que parece muito fácil, mas pelo que a produção apurou, não é tão simples assim. Você acredita que criancinhas possam ficar endemoniadas? Criancinhas, bebês, criancinhas pequenas que estão começando a andar, começando a falar, um pouquinho depois disso, em idade pré-escolar. Crianças desse tamanho podem ficar endemoniadas, o demônio tem acesso a elas, pode tomá-las, falar por intermédio delas, fazer aquelas coisas que os endemoniados costumam fazer? Não sei. Tem um caso na Bíblia muito famoso em que uma legião de demônios tomou conta de um homem e nem correntes conseguiam prender. Ele morava nos cemitérios, assolava todo mundo lá da região de Gadara, né? Tanto é que ele é conhecido como o endemoniado gadareno. Agora, você imagina que alguma coisa semelhante ao que acontecia com o gadareno pode acontecer com uma criancinha, ou elas são protegidas por Deus, né? E isentas desse tipo de problema? Na sua experiência como cristão ou cristã, você já viu alguma criancinha endemoniada? Está no ar? Ou vejam só. Olá, estamos iniciando em nome da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus e também em nome da Faculdade do Povo, a FAP-SP, mais uma edição do programa Vejam Só, que é um oferecimento dessas duas instituições de ensino. A primeira ensina Bíblia e Teologia, a segunda ensina jornalismo e publicidade e propaganda, forma produtores de rádio, televisão, internet, enfim, uma faculdade de comunicação. E, em nome dessas duas instituições, eu queria dar as boas-vindas a você e convidá-lo a participar do debate de hoje por intermédio do site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete, que hoje é o dia do grande e cobiçado sorteio do kit Jô Rezende. Votou na enquete e você já está concorrendo. Para falar sobre o tema de hoje, nós temos fazia tempo que ele não vinha, o reverendo Paulo de Oliveira Franco, da Igreja Metodista. Reverendo Paulo, seja bem-vindo, paz e graça. Amém. O senhor está em alguma igreja local hoje, não? Não. O senhor já é jubilado, né? Jubilado, e hoje eu digo como é, a minha paróquia é o mundo, né? Então nós estamos para servir ao Senhor em qualquer lugar. O senhor foi missionário metodista há muitos anos, né? Muitos anos, pastoreei também aqui em São Paulo e vim lá dos campos missionários da Amazônia, né? E lá que eu recebi esse título de jubilado, emérito, aposentado, porque no 19º conselho da nossa igreja foi resolvido que com 70 anos, então o pastor não tem mais igreja local. Mas quando o pastor é vocacionado, ele nunca deixa de ser pastor, né? Agora eu digo como é, a minha paróquia é o mundo, né? Então também ficou melhor agora. Muito obrigado, reverendo. Do outro lado, o doutor Djalma Lopes, que é psicólogo, pastor e professor de teologia. Paz e graça, Djalma, tudo bem? Bom, obrigado por voltar. A minha satisfação toda minha, pastor. Reverendo Paulo também, uma satisfação poder estar aqui no Vejam Só. Você é ministro da Igreja Assembleia de Deus? Isso, eu sou um pastor auxiliar lá na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá no Brás, no bairro do Brás. Qual que é o endereço lá, pastor? É a Avenida Celso Garcia, 560, e eu quero deixar aqui minha saudação para o meu pastor presidente, o pastor Samuel Castro Ferreira. Muito obrigado. E o seu escritório como psicólogo? Consultório fica na Vila Mariana, próxima à estação Vila Mariana, na rua Doutor Neto de Araújo, 363. Muito obrigado por ter. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Então nós temos aqui um pastor da Igreja Metodista, portanto um pastor de origem histórica, né? E um pastor da Igreja Assembleia de Deus, portanto de origem pentecostal. E o pastor da Assembleia de Deus é também psicólogo. Então a gente vai poder ver todos os lados dessa questão. Criancinhas podem ficar endemoniadas?
nós temos uma matéria que foi preparada pelo Eliezer Pereira, né, e que a gente vai assistir agora. Vejam só. O cinema já abordou de várias maneiras diferentes o assunto, mostrando a possibilidade real de crianças sofrerem com o poder do diabo, serem possuídas e ficarem completamente dominadas pelas forças de Satanás. Pequenos com olhos angelicais, mas com atitudes diabólicas. Essa foi uma fórmula repetida várias e várias vezes e sempre trazendo grande espanto aos espectadores. Talvez por isso, muitos filmes fizeram enorme sucesso, explorando a possessão demoníaca em crianças. Na ficção ou até mesmo na vida real, acompanhamos a história de crianças que praticam maldades assustadoras, deixando sempre a pergunta: como é possível uma criança ser tão maldosa assim? Seria isso parte do pecado que habita essa criança ou ação dominadora do diabo sobre a vida dela? Mas será isso verdadeiramente possível? Poderia o diabo agir sobre a vida de crianças? Ou elas estariam protegidas de maneira especial por Deus? No Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se o padrão estabelecido por Cristo é o da conduta de uma criança, poderiam esses pequeninos serem alvo da possessão demoníaca? Teria Jesus usado o exemplo das crianças por conta da sua inocência diante do pecado? Já no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Podem então existir crianças maldosas? Seriam as atitudes reflexos da verdadeira personalidade desses pequenos? As perguntas são muitas, as respostas muitas vezes são escassas. Teria a ficção razão? Ou esses filmes são simples delírio das mentes dos seus criadores? Jesus deixou as crianças como exemplo, por elas estarem livres dos males do diabo. Podem as crianças ficarem possuídas pelo demônio? Essa é a pergunta do debate do Vejam Só de hoje. Valeu, Eliezer. Excelente matéria, apresenta bem o tema e eu quero saber o que os meus dois convidados vão responder. Vamos começar, né, pelo reverendo Paulo de Oliveira Franco, ministro da Igreja Metodista do Brasil, missionário com grande experiência em vários lugares do Brasil, sobretudo na região norte, onde há um espaço bastante grande para a influência indígena, né? Também, portanto, temos aí um lado místico bastante acentuado. Reverendo Paulo de Oliveira, só uma palavra do senhor agora, depois o senhor vai ter tempo para fundamentar. O senhor vai defender que as criancinhas podem ficar endemoniadas ou não? Sim, elas podem. Elas podem ficar endemoniadas. Podem. Doutor Djalma Lopes, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus e também psicólogo. O senhor vai defender qual posição? Olha, eu, na verdade, pela minha formação, minha orientação religiosa, eu até entendo vejo essa possibilidade de possessão. Entretanto, tem algumas variáveis aí psicológicas que podem vulnerabilizar o psiquismo dessa criança. E é sobre essas questões que eu quero... Dá para o senhor traduzir em português o que o senhor falou? Tem algumas situações familiares no lar que podem tornar essa criança mais vulnerável, não é? Mais aberta para algum tipo de opressão ou de possessão maligna. Eu entendo que sim. Então, os dois... Não, mas existem fatores psicológicos. Eu não estarei concentrado exclusivamente na questão espiritual. Não obstante, pela minha orientação religiosa, entendo que há essa possibilidade. Mas existem fatores emocionais importantes a serem considerados e às vezes alguém pode atribuir isso ao demônio quando na verdade não necessariamente o é. Entendi. Muito bem. Vamos para a enquete. Você vai votar na enquete. Hoje é o dia do grande sorteio da Jo Rezende, né?
Então, vote na enquete. A enquete de hoje é bastante direta e diz assim: você acredita em possessão de criancinhas? Possessão demoníaca, é óbvio, né? Então, você acredita em possessão demoníaca de criancinhas? Sim, elas podem ficar endemoniadas. Não, elas não podem ficar endemoniadas, ou não sei. Votou na enquete, você pode ganhar o kit Jô Rezende. O Sebastião Marçal Bueno, ele mora em Içara, no estado de Santa Catarina. Ele diz assim: paz e graça. Olha, se a criancinha pode ou não ficar endemoniada, eu não sei. Só sei que quando eu era adolescente, sofri muito com isso. Trabalhava na colheita de tomates e comi tomate do pé com veneno. Isso me causou uma doença em forma de depressão. E o meu pai e minha mãe, que eram pentecostais da Congregação Cristã no Brasil, acharam que eu estava endemoniado e chamavam todo o pessoal da igreja para fazer a desobsessão, até que resolveram me levar ao médico. E o médico deu o remédio que me curou, graças a Deus. Mas essa confusão toda estava me deixando pior, porque eles me faziam acreditar mesmo que era demônio. E na minha cabeça eu pensava: estou perdido. Se esse demônio não sair, eu vou acabar indo para o inferno. Terror total. Credo. Pastor Reverendo Paulo, por que o senhor defende a ideia de que as criancinhas podem ficar endemoniadas? Agora o senhor pode fundamentar a sua posição à vontade. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia é o único livro de regra, de fé e de prática para o cristão. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu estudei, aquilo que me disseram, poderá ter validade. Mas quando eu quero ponto final, eu tenho que abrir a Bíblia, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a palavra de Deus me dá base, é um livro infalível, né? Onde Jesus mesmo, aqui registrado em Mateus capítulo 17, começando no 14, diz: e quando chegaram para junto da multidão, um homem ajoelhou-se e disse: Senhor, compadece de meu filho, pois ele é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio do menino, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então, amado pastor, mesmo sendo, existe a enfermidade, existe o espírito de enfermidade. Mas se colocarmos os dois juntos, eu tenho mais uma base bíblica. A Bíblia declara que Jesus Cristo, ele tomou e ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E ele nunca mentiu. Se Jesus Cristo tomou e ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades, e elas estão aí, então foi o diabo quem colocou. Não somos fanáticos em nada, respeitamos totalmente a medicina, os psicólogos e tudo isso, mas a Bíblia sempre declara: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como provar? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é do diabo. Então, a base fundamental, inicial, da nossa conversa a respeito das verdades eternas é essa. Se Jesus Cristo, ele expulsou o demônio daquele menino, então é sinal que as crianças podem ser endemoniadas. Qual é o trecho que o senhor leu, por favor? Pastor? Eu li aqui em Mateus, capítulo 17, começando no capítulo 14 e vai até o 21. E lá no final Jesus disse: esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Aí certas pessoas às vezes falam assim: então para eu expulsar o demônio eu preciso de oração e jejum? Quando Jesus disse isso, é porque quando ele estava nos primórdios da vida da igreja, ele estava
Quando ele não estava, então os discípulos precisariam de ferramentas. Agora, se Jesus estivesse com eles lá, evidentemente eles não precisariam de oração nem de jejum. Agora, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi, ele disse, agora mudou de figura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsaram os demônios. Eu tenho alguns testemunhos, depois no decorrer, se quiser que eu conte. O senhor viu criança endemoniada? Vi, e coisas... Depois a gente vê. Deixa eu ver o que o pastor e doutor Djalma Lopes, que é psicólogo, além de ministro do Evangelho, pensa a respeito do assunto. E principalmente aquilo que ele chamou a atenção, que até o exemplo aqui do Sebastião, lá de Santa Catarina, vai na direção do que o senhor falou, né? Os pais achavam que ele estava endemoniado, a igreja orou e tal, e ele estava envenenado. Perfeito. Uma questão que nós podemos considerar é que, às vezes, tem crianças que podem se tornar muito mais vulneráveis, né? Muito mais acessíveis a qualquer tipo de perturbação psíquica, podendo, logicamente, haver uma interferência, né? Uma interferência maligna, por conta de, às vezes, crianças que não foram muito bem recebidas desde da vida intrauterina. Tem pais que, às vezes, o feto está sendo formado no ventre, no útero da mulher, e às vezes o pai está completamente insensível, às vezes chega até a brigar com a mãe, dizendo, poxa, mas você está grávida, né? Como se a culpa fosse só dela, né? Uhum. E às vezes tenta-se até um aborto frustrado. Eu sei de situações de crianças que nasceram, né? E de pais que de repente até relataram para mim em consultório situações de um aborto frustrado. Então essa pessoa, ela pode desenvolver, do ponto de vista assim, acadêmico, material, físico, ela pode desenvolver algumas perturbações psíquicas, emocionais, por conta deste sentimento de rejeição. Há um tempo atrás eu li um pequeno livro de um psiquiatra cristão, eu até me lembro o nome dele, é Dr. José Infante Júnior. Então ele conta lá o relato de uma moça que ela tinha problemas com acrofobia, medo de lugares altos, e ela tinha também problemas com claustrofobia, medo de lugares fechados. Mas ela entrava em pânico, assim, em estados excedentes, né? Excedentes, ela não conseguia se controlar. Às vezes a pessoa pode até ter o medo, mas controlado. E foi se levantar, logicamente aí tem toda uma trajetória, um nível de detalhamento muito grande, mas foi se levantar, essa moça, ela teve uma situação traumatizante quando ainda estava no feto, né? Quando era um feto ainda. A mãe dela posteriormente veio a relatar isso. Teve uma situação muito traumatizante com a mãe, que trouxe repercussões futuras para essa moça. Só quando ela, na vida adulta, já com cerca de 32 anos, ela veio a descobrir isso, foi tratado, não foi totalmente amenizado. Mas não foi totalmente curado, ou melhor, mas foi amenizado. Então existe essa possibilidade, onde... Que não tem nada a ver com o demônio. Não necessariamente com o demônio. Não necessariamente com o demônio. Se a gente for pensar bem, na verdade, o mundo jaz do maligno, etc. Nós estamos falando de possessão. Perfeito. Mas a gente precisa considerar também aspectos psicológicos. Às vezes tem pais que, de repente, não aceitam, às vezes, a gestação. Ou tem pais que, de repente, querem um menino, né? Eu quero um menino. Aí nasceu uma menina. E isso daria margem, pastor, para
um comportamento inadequado da criança que pode levar alguém a achar que ela está endemoniada? Porque, na verdade, essa questão também, eu acho que a gente precisa considerar o seguinte: existe uma possessão manifesta, não é? Rude. Agora, existe uma possessão velada também. Eu entendo que tem muitas pessoas que veladamente eles podem manifestar sentimentos de possessão, comportamentos, procedimentos de possessão. Não é? Tem comportamentos, às vezes, que destoam até com as santas escrituras, com a palavra de Deus, e, de repente, é uma possessão velada. Não é? Até socialmente é reconhecido, mas a gente pode, de repente, reconhecer, vai depender muito da escala de valores de cada um. O senhor já viu crianças possuídas? Já. Eu ia numa reunião de oração e tinha lá uma criança que ela estava possuída. Agora, de repente, do ponto de vista psíquico, como é que é a família dessa criança? Como é que é a família? De repente, eu não vou descartar a hipótese, de repente, o diabo se apropriar de alguém, ok? Mas eu acredito que existem situações familiares, ambientais, que podem predispor principalmente uma criança a ser muito mais influenciada pelas ações malignas, não é? Reverendo Paulo, conta para nós um caso rapidinho de alguma criança que o senhor sabia que estava endemoniada. O senhor viu? Várias faixas etárias. Por exemplo, eu estava lá no Pará com duas meninas, uma de 12 outra de 14, possessas de demônio, eu e minha esposa juntos, a casa cheia de gente, aquele terreno grande, casa de sapé, de barro, e mandaram me chamar. Quando eu chego lá, as duas meninas possessas, o demônio logo falou: seu desgraçado, o que você veio fazer aqui? Essa vida era minha. E foi uma guerra. Eu já suado, cansado. Quando menos espera, uma pessoa da frente da casa, que me conhecia, entrou gritando: Pastor Paulo, por favor, corre aqui que a minha filhinha de 6 anos se jogou no poço. O demônio deu uma gargalhada e falou: fui eu que joguei essa criança no poço para você sair daqui agora. Eu disse: se foi você que jogou, espírito de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai da vida daquela criança. Falei para a mãe: pode ir lá que não aconteceu nada com a criança. Não houve nada com a criança. Bem, olha só. Nós vamos detalhar todas essas coisas e no próximo bloco é hora de eu apertar os dois convidados aqui para a gente levantar material da Bíblia e da experiência deles para que você possa tirar a sua conclusão. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Deixa eu perguntar aqui para os meus convidados. Vou começar com o reverendo Paulo, depois o doutor Djalma Lopes comenta. O senhor mesmo, reverendo, falou de uma experiência que viveu lá com duas jovenzinhas de 12 a 14 anos que começaram a dar trabalho, e aí o demônio disse que tinha atacado uma criança de 6 anos, né? Da casa em frente, para tirar o senhor da guerra ali e tal. Então, a família, ou as famílias dessas pessoas envolvidas nessa batalha, elas eram cristãs ou não? Elas não eram cristãs, mas o pai e a mãe haviam recebido Jesus como Salvador, e nós estávamos num processo ainda de libertação, né? Estava começando a vida cristã. Começando, só para o irmão ter base,
eu orando com essas duas meninas, e o demônio falou assim: seu desgraçado, eu vou embora, mas eu vou matar o pai dela. E o pai dela estava a 160 quilômetros da cidade onde eu estava. Falei, você vai matar nada. Ele falou, não vou jogá-lo no rio. Falei, você é mentiroso. Ele falou, já joguei. Eu falei, então, o espírito de morte sai da vida daquele homem. No domingo, a minha esposa estava em casa, eu estava na rua, e ele chegou lá em casa chorando, o pai dessas meninas, e falou, irmã Délis, eu estava lá em Belém, uma vontade de morrer, me joguei no rio, no Igarapé. Quando eu caí lá embaixo, a água se abriu e eu fiquei com o meu rosto na areia. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Levantou e foi embora. Abertura de Mar Vermelho em pleno século XX, na época. Então, pela vivência, pela experiência, e cada caso é um caso, não existe o bom nessa área. E era esse homem que estava se convertendo? Era o pai dessas meninas. Se converteu, e no outro dia, enquanto eu estava orando pelas meninas, o demônio falou, eu vou embora, mas vou matar o pai dela. E pela vivência da gente, eu falei, então o espírito de morte sai da vida do Manuel. E ele foi lá em casa chorando e falou, nossa, eu estava tão decepcionado, me joguei no rio e quando eu olhei para cima, a água abriu dos dois lados. Amém. Agora, a criança de 6 anos, ela chegou a ficar possuída, não, né? A vizinha. Não, porque enquanto eu estava aqui, o demônio queria que eu saísse lá da casa, ele que jogou a criança. Certo. Agora, se quiser ouvir mais um testemunho, por exemplo, eu posso dizer, um homem matou a sogra e o sogro. Ele estava tentando se matar. E eu fui socorrê-lo. Isso lá no norte também? Não, isso foi aqui. Ele, possesso de demônios, o demônio falou, seu desgraçado, ele não vai se lembrar que matou o sogro, mas a sogra ele vai se lembrar que estava tomando o sangue dela. Ô, louco! Os seus demônios, ele caiu. Onde que eu estou? Eu falei, você está no presídio. Depois eu fui acompanhar, conheci a família. Ele, quando tinha 6 anos de idade, a mãe dele ofereceu o sangue dele e um pacto satânico. Então a cobrança veio depois de muito tempo. Agora a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo não lê a Bíblia, então a desgraça no ser humano começa por 3 coisas, dinheiro, enfermidade, um caso sentimental amoroso, e como são mais de 400 os lugares do início da desgraça do ser humano, por não conhecer a Bíblia, vão procurar solução em outros lugares, aí vão em leitura de mão, jogo de búzio, cartomante, vai por aí afora, e então eles dão lugar ao diabo. Por isso que eu fico muito feliz com esse programa. Porque esse programa quer mostrar a verdade. Amém. Doutor Djalma Lopes, o senhor como psicólogo e ministro pentecostal, como é que o senhor vê essas experiências? O demônio age assim mesmo? É comum ou essas são exceções? Eu acho interessante, não é? Eu faço coro aí com as palavras do pastor Paulo, e realmente do ponto de vista da minha orientação religiosa, é assim que eu creio também, é assim que eu creio. E vejo assim a contribuição da psicologia não como uma ferramenta competidora, mas uma ferramenta complementar. A princípio eu quero dirigir o meu raciocínio, tem 3 condições que estruturam o ser humano, que isso norteia boa parte da minha argumentação. Que é o ser humano, ele
ele é constituído de 3 Qs. O quociente de inteligência, o quociente emocional e o quociente espiritual. Isso é uma abordagem. Há psicólogos que defendem essa abordagem. Há uma carência, há uma necessidade espiritual. Há pessoas que, por terem uma descompensação, de repente, na sua vida emocional. Há um tempo atrás eu vi um depoimento de uma moça, diz que ela convivia num dos morros lá do Rio de Janeiro, e a mãe dela dizia para ela: por que você não sai? Por que você não vai roubar? Vai roubar, vai fazer alguma coisa, vai roubar. E ela, quer dizer, como é que está a estrutura emocional dessa criança? Ela é uma criança, não é? Uma família completamente descompensada, desestruturada. Então aí é que a psicologia, a ferramenta psicológica para analisar essas situações. Coisa não acontece assim do nada. Do nada. Não é? Então, de repente, uma família que não tem a mínima estrutura, e de tanto essa mãe dizer para essa filha: vai roubar, saia, vai roubar, e ela realmente foi se envolver futuramente no mundo do crime, no mundo do tráfico, não é? E uma pessoa que tinha uma certa, entre aspas, uma certa fama no mundo do crime, nos morros do Rio de Janeiro. Não é? Então, existem situações onde emocionalmente há famílias que não tratam filhos, por exemplo, com afetividade, não tem um nível de conversação, de repente, adequado. Às vezes a gente sabe de famílias de um poder aquisitivo grande e, de repente, os filhos, cada um tem o seu quarto, tem a sua televisão, não é? E às vezes se conversam até via internet. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Isso é comum. A gente sabe de alguns depoimentos dessa natureza. Quer dizer, o ser humano, como é que esse ser humano ele está do ponto de vista do quociente do seu emocional? Nós temos uma necessidade, uma carência afetiva. Uma vez eu me lembro, eu atendi uma criança, tinha cerca de 7 anos, e ele chorava copiosamente e reclamava. Ele dizia: o meu pai, ele nunca me colocou no colo, meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou, não é? Então, eu acho que é muito interessante para nós que postulamos essa visão cristã, essa visão bíblica. Eu acho que é interessante, eu também sou um defensor da Bíblia. Entretanto, a coisa de repente não é tão simples assim para muita gente. De repente, na cabeça de muita gente, chama um pastor, chama uma missionária, um missionário, e vamos orar e está tudo certo. Não, de repente tem alguns ajustes dentro de uma família que precisam ser feitos, que vão, vamos dizer assim, encouraçar, não é? Que vão blindar esse ser, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, a não ser influenciado, não ser possuído por hostes malignas. Muito bem. Deixei vocês falarem, agora é hora de eu brigar com vocês dois. Porque eu não concordo com nada que vocês falaram. Nada também não é verdade, mas com boa parte. Por quê? Reverendo Paulo, doutor Djalma Alonso. Vou começar com o reverendo Paulo, que é o ministro da Igreja Metodista. O senhor mesmo falou que a Bíblia é a nossa regra única e infalível de fé e prática, não é isso? Correto. Aliás, é uma frase muito bonita. Deve ter sido extraída da Confissão de Fé de Westminster, porque as igrejas históricas usam muito, né? E eu gosto muito dessa frase. Pena que a minha denominação parou de usar, sabe? Tiraram o única e tiraram o infalível também. Mas, enfim. A Bíblia é a regra única e infalível de fé e de prática. E ela diz que Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor, Criador de todas as coisas,
acolheu as criancinhas em seu colo, para desespero dos apóstolos, posso imaginar a cara de Pedro, porque ele repreendeu os barbados apóstolos, acolheu as criancinhas e disse assim: não as embaraceis, porque dos tais, dos pequeninos, é o reino dos céus. E como foi mostrado na matéria de abertura, ele em outra ocasião disse para os apóstolos: vocês não vão entrar no céu não, a não ser que se tornem como esta criancinha. Pegou um garotinho lá no colo. Então, se os pequeninos são herdeiros naturais, declaradamente possuidores do reino dos céus, Jesus disse isso, ele não explicou por quê nem como, mas ele disse. Então tá, as criancinhas são herdeiras do reino dos céus, Deus não vai protegê-las da ação do maligno, vai deixá-las à sanha do rabudo fedido? Não, Deus vai proteger, mesmo que o pai seja bruxo, Deus vai proteger. Depois que a criança crescer, aí eu concordo com o senhor, né? Um adolescente de 14, 13 anos, como o senhor mencionou, aí já é um pré-adulto, né? Aí o diabo pode fazer e acontecer, concordo plenamente. Mas uma criancinha, reverendo, de jeito nenhum. A Bíblia diz, Salmo 51, salmista dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com uma natureza adâmica, satânica, diabólica do inferno. Verdade. Tanto é que João 8, 37 a 44, ali é o estreito de Jeová. E às vezes eu pergunto: você nasceu sendo filho de Deus ou filho do diabo? E muitos teólogos, muitos clérigos, muitos mestres em divindade, ele diz: eu nasci filho de Deus. Eu falo: então vamos lá em João 8, 37. Jesus fala para nós sobre filiação. E ele conversando com o povo dele: não, nosso pai é Abraão. Falou: se Abraão fosse o pai de vocês, vocês não queriam me matar. Já descartou que era filho de Abraão. E Jesus continua no diálogo sobre filiação. Aí o povo: nós não somos nascidos de prostituição, Jesus. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês também não queriam me matar. Aí ele fecha. Vocês não entendem a minha mensagem. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Então preste bem atenção. Quando eu li isso, eu fiquei assustado. Eu falei: se eu nasci filho do diabo, eu vou para o inferno. Falei: Senhor, então eu preciso saber, Jesus, se eu ainda sou filho do diabo e o que eu devo fazer para me tornar filho de Deus. Me levou em João capítulo 1, versículo 12, que comprova o meu nascimento adâmico, satânico, diabólico, e quando eu troquei de pai. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Que se quando eu recebo Jesus eu me torno filho de Deus, eu era então filho do diabo. Reverendo, então uma criancinha que morre antes da idade da razão está perdida, vai para o inferno, porque ela não teve chance de se converter. Agora preste bem atenção. Existe a inocência, onde nós comprovamos o que Jesus disse: deixar vir as minhas crianças e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Por isso a responsabilidade nossa, dos pais, quando a criança já tem o seu entendimento, nós temos que perguntar para a criança: você já entregou o seu coração a Jesus Cristo? Quando ela passa a entender
as coisas nós temos que levá-la ao novo nascimento. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, que era o príncipe dos judeus, mestre em divindade, mestre em tudo, ele queria uma discussão teológica com Jesus, falou, eu sou mestre, ele também é mestre, eu falei, olha, você tem que nascer de novo. Mas Nicodemos era adulto, reverendo. Nós estamos falando de criancinha. Então, mas eu estou falando de criança, eu já expliquei. Se a criança no estado de inocência, Jesus, deixai vir as minhas crianças e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Elas estão salvas. Mas se você lê em Provérbios, quando a criança começa a entender aquilo que é mal, não é lógico. Aí nós temos que levar essa criança ao novo nascimento. Porque é o único meio de se obter a salvação. Exatamente. É o arrependimento e a conversão a Jesus. E para entender, por exemplo, você vai numa fazenda lá, está com o seu garotinho lá, é até bom que as crianças aprendem isso. Aí o dono da fazenda, a criança fala, papai, queria aquele porquinho, o senhor me dá ele de presente para mim, o fazendeiro? Ele dá o porquinho, leva o porquinho para casa, dá banho no porco, escova o dentinho do porco, leva no dentista, põe um dentinho de ouro, e ele fica ali dentro de casa, no bercinho, mas quando abre a porta, adivinha, ele vai para a lama, para o chiqueiro, porque a natureza dele é de porco. Mas o pai gostou, a criança gostou, lava novamente, e o pai cansou, e fala, não aguento mais de dar banho nesse porco. Mas aí, em vez de... Aí voltamos à fazenda e pegamos lá de presente uma ovelhinha. Aí procuramos o doutor, não é mais psicólogo, mas é veterinário, mestrado nos Estados Unidos, tudo, e levamos lá o porquinho e a ovelhinha. Doutor, quanto o senhor cobra para fazer o transplante? R$5.000. Queremos tirar esse miolo da ovelhinha e passar no porquinho. Pagamos, vai sair para a UTI. Quando levamos esse porquinho para casa, com a natureza de ovelha, você abre a porta, ele não vai mais para o chiqueiro, porque a natureza dele foi mudada. Admitamos que ele escorregou e caiu na lama, ele não fica na lama. Ele quer se lavar. Ele quer se lavar. Por isso que a proposta para os pais que têm filhos pequenos, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu tenho outros testemunhos de garota com 7, 8 anos de idade, levantando uma cama. Possuída. Qual o teu nome? Eu vou dizer, Cosme Damião. E certa feita, o pessoal até ri muito, eu fui chegando assim, o demônio, tio Paulinho, você não vai destruir a gente não, né? Eu falei, eu não tenho sobrinho demônio. Pode sair dela agora em nome de Jesus Cristo. E já peguei também pessoas de 70 anos, andando por baixo da cama, falando como criança, querendo pegar os brinquedinhos, e depois que expulsamos os demônios, a pessoa voltou a falar normal. Então, a responsabilidade, nós nascemos separados de Deus. Pode pegar qualquer pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, família boa, tudo, mas se não nascer de novo... Não, a salvação é inegável. É inegável. Isso eu não estou negando. Agora, doutor Djalma, como é que o senhor vê essa palavra de Jesus para as criancinhas? Não é uma promessa de proteção, de blindagem contra o poder das trevas para os pequeninos? Eu acho que a grande contribuição desse programa extremamente educativo é essa daí, a gente lançar essas perguntas para o texto aí, eu acho que é muito importante. Na verdade, o ideal de Deus para a sociedade, para as crianças, para a população das crianças, é justamente essa, né? De que elas tenham um tratamento especial, né? Uma condição muito especial. Entretanto, existem algumas leis que Deus respeita, que Ele deixou para que nós estejamos administrando. Né? Nós podemos cuidar bem do meio ambiente ou não cuidar bem do meio ambiente. Né? Nós podemos educar bem as nossas crianças ou não educar bem as nossas crianças. Eu acho muito interessante a abordagem do professor, mas eu acho do pastor, mas eu acho também muito interessante a abertura que nós temos aqui de conscientizar os telespectadores que as coisas também, elas não acontecem também por um acaso. Por exemplo, há algo que de repente, talvez até em outras situações, eu já até comentei aqui, que eu acho que é importante, para mim isso
numa perspectiva psicanalítica, eu acho que é interessante. A criança, até os 6 anos, tem algo que é formatado na vida dela, que chama-se o superego. O superego são valores que ela vai interditando, são limites que ela vai interditando, ela vai desenvolvendo uma capacidade de tolerância. Eu fico imaginando uma criança que ela não tem uma capacidade de tolerância. Recentemente eu ouvi falar um depoimento, quer dizer, cada família faz o que quer, não é? Mas eu ouvi falar de um depoimento de um adolescente que diz, veja, com todo respeito às famílias, as pessoas fazem o que quer da vida delas, mas de repente, vou mudar de igreja e vocês vão ter que me acompanhar, não é? O adolescente, então, dando as rédeas. Longe da gente querer, né, fazer qualquer tipo de julgamento mais áspero a essa família, mas essa pessoa realmente, ela vai, na minha concepção, ela vai ter, assim, severos comprometimentos do seu processo de socialização. Porque na sociedade nem tudo acontece dentro das minhas expectativas. Eu acredito que essa pessoa ela pode desenvolver distorções na sua vida, sendo uma pessoa muito intolerante. Por quê? Porque dentro da família dela sempre foi fomentado a posição de atender em primeiro plano àquilo que ela quer que seja feito. Às vezes uma pessoa dessa, de repente amanhã ela vai lidar com uma situação de frustração, quer com o namorado, quer com o noivo, ou um pai de repente desse vai querer amanhã impor algum tipo de limite, e essa criança agora já é um pré-adolescente, né, uma menina de repente já com seus 14 anos já está na adolescência, na primeira etapa da adolescência, de repente pode acontecer o que já aconteceu no cenário nacional, aonde de repente uma filha, né, contratou outras pessoas para matar os pais. Né? Eu, do ponto de vista espiritual, eu posso entender que realmente é uma ação diabólica. Entretanto, vai lá saber como é que é essa casa. De repente, olha, o que você quer? Tó dinheiro aí, vai comer. O que você quer? Tó dinheiro aí, vai viajar. Mas de repente estava faltando o quê? Diálogo, limite, situações para propiciar uma estrutura emocional importante na vida dessa criança, desse adolescente, para que ela não fosse amanhã depois um alvo fácil, não é? Para a vida, porque na vida nem sempre nós vamos ter situações externas, ambientais, que vão nos favorecer. Às vezes eu vou precisar lidar com a frustração. Não é? Então, do ponto de vista da psicologia, às vezes algo que poderia ser identificado meramente como uma ação diabólica, e eu não descarto essa hipótese, mas é subproduto de alguém que não foi moldado, não foi estruturado no seu psiquismo. A Emma Thomas, ela mora em Beiço Roxo, no Rio de Janeiro. As criancinhas, por sua inocência, não ficam endemoniadas, mas pelo ambiente e pela criação que são submetidas, podem ser algo fácil para Satanás. Principalmente nos dias de hoje, que são criadas pelas babás e passam grande parte do tempo em creches e longe da presença materna. Muitas mães acham isso perfeitamente natural, mas não é. E não é mesmo, né? Tem dó. Marcos Limeira da Silva, ele mora na capital paulista. Sim, as crianças podem ficar possessas. Creio sob a luz da palavra de Deus, pois está registrada a passagem da cura de um jovem possesso. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Nos versos 28 e 29, após a cura do menino, em casa os discípulos indagaram Jesus em particular: por que eles não puderam expulsar? Jesus respondeu-lhes: essa caça não pode sair senão por meio de oração e jejum. É o texto que o reverendo Paulo usou, não é isso? Só que o senhor usou a versão de Mateus e o Marcos está usando a versão do xará dele, que é o Evangelho de Marcos. E aqui, Marcos,
vem a minha resposta, tanto para o reverendo Paulo quanto para vocês. O texto não está falando de criancinhas. Você mesmo escreveu aqui. Jesus pergunta para o pai, desde quando isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então não era mais uma criancinha, já era um rapaz, né? Já era um rapaz. Ah, mas acontece desde a infância. Então o diabo pegou ele na infância? Se você comparar as versões de Mateus, Marcos e Lucas sobre esse episódio, há uma possibilidade bastante acentuada de Jesus ter curado um garoto que sofria, como é que chama a doença? Lunático? Não. Que tem ataque, baba, epilepsia. Jesus curou o epilético, pela descrição que o pai faz da doença do garoto. Óbvio que um epilético, hoje a gente sabe que a epilepsia é resultado de um curto-circuito no cérebro, não é isso? Dos neurônios. Mas na época de Jesus, só podia ser atribuída à ação diabólica, né? Agora, eu quero ver alguém me mostrar uma criancinha titiquinha, daquelas que Jesus abraçou, né, e as mães ficaram fazendo assim para os apóstolos. Ah, você não queria que Jesus abençoasse meu filhinho? Está lá no colo dele. Vai lá tirar do colo do mestre. Né? Criancinha não fica endemoniada, reverendo. Então deixa eu dar um testemunho aqui. O senhor vai dar sim. No próximo bloco que eu tenho que chamar o intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e perguntando, você já entrou no site, já votou na enquete? A enquete de hoje é, você acredita em possessão de criancinhas? Tá aí. Sim, não ou não sei. Votou na enquete e você está habilitado para ganhar os prêmios. Hoje é o dia do sorteio do kit João Jesus. E o reverendo Paulo de Almeida Franco, ministro da Igreja Metodista, missionário, muitos anos em vários lugares do Brasil, sobretudo na Amazônia, né, ficou de contar-nos um exemplo da experiência dele, mostrando que, de fato, criancinhas podem ser alvo do rabudo fedido, né? Satanás. Bom, eu quero dizer também que nada de fanatismo. Por exemplo, eu respeito psicólogos, psiquiatras. Existem momentos que eu faço toda a parte espiritual e vejo que não dá certo. Eu tenho um bom psicólogo, tenho um bom psiquiatra, que a gente vai lá. Mas, fechando tudo, a função do diabo, João 10:10, é matar, roubar e destruir. Tanto enfermidade como espírito de enfermidade, ela não vem de Deus. Nossa. Esse é o ponto final. Claro. Agora, eu estava orando com uma pessoa, essa pessoa possessa, e a filhinha dela, um nenezinho, minha esposa é testemunha ocular, me lembrou até ontem. Falou, olha, você lembra daquele caso? Numa cidade aqui de São Paulo. E eu aqui, o demônio falou, você viu, ó, o filho dela está lá inerte, quase morrendo. Fui eu que estou fazendo, eu estou lá. Eu falei, então, em nome de Jesus Cristo, sai daquela criança. A criança imediatamente fez assim. Mudou. Na mesma hora. Então, pastor... E era um neném? Era um nenezinho. Porque existe o povo... Olha, Oséias 4:6. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Existem pessoas que geram filhos para o diabo. Como assim? Às vezes, de repente, eu fico imaginando essa criança. Faltou o quê, de repente? Estimulação da família. Não é? Às vezes a criança está se apercebendo. Eu já soube de situações de depoimentos, de repente, a criança está chorando, os pais já estão chateados, aborrecidos, vão lá, trancam a criança num quarto, deixa a criança chorando lá, sabe? Eu não estou querendo aqui, sabe, ser o juiz, né? Mas não é a forma mais adequada. Então, de repente, essa criança, ela se vê, porque ela percebe isso. A criança percebe. Há orientações psicológicas, pediátricas, de que quando uma criança ela está lá no berço, de repente a mãe está passando uma roupa, está ocupada com alguma coisa, ou então com o outro irmãozinho que chegou, né? A mamãe já vai, né? A mamãe já vai, aguarda um pouquinho.
Aí, de repente, essa criança, ela não tem esse tipo de resposta, esse tipo de receptividade. Para de chorar, não é? Quando não pega lá e dá uns trancos. Então, essa criança pode vir a desenvolver coisas que podem ser interpretadas, e eu não vou descartar essa possibilidade, não é? Pode ser interpretada como uma possessão. E, de repente, pode até ocorrer a partir dessa situação deficitária. Por exemplo, uma mulher grávida, todas que eu encontro, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você está feliz ou você ficou feliz quando soube que estava grávida? Muitas delas começam a chorar e falam não. Eu falei, então o feto é uma pessoa que sente. Então essa criança, ela já vai nascer rejeitada. E ela nascendo rejeitada pelo poder da palavra, pelo poder da rejeição, o que é que vai acontecer? É uma porta aberta para que realmente os demônios, eles chegam e ela vai, já desde pequena, ficando de lado. Aí outra coisa também, tudo é porta, mas a função do diabo é destruir. Que tem pais também que chega para a criancinha e fala, essa criança aqui é espetacular, é inteligente, mas essa aqui é uma burrinha. Já vai nascer as duas orelhinhas. Né? As comparações depreciativas. Né? Agora, quando eu me faz lembrar um dia, eu ministrando em determinado lugar, falando sobre o poder de Satanás, de matar, roubar e destruir dos demônios, e no outro dia, uma pessoa foi pregar, despregando o que eu tinha pregado. Aí ele falou, poxa, agora tudo é demônio, desse jeito. Aí eu falei, tá, despregando o que eu... Falou, por exemplo, você vai viajar, não olha a água do carro, não olha o óleo, aí o motor fundo, você vai pôr a culpa no demônio? Eu estava quase entrando nessa conversa. O Senhor falou comigo, não entra nessa não. A função do diabo é destruir, é o demônio do esquecimento, o demônio da destruição. Então, na verdade, quando nós entendemos na Bíblia que a Bíblia declara que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda coisa boa vem de Deus, entendeu? A Bíblia diz, lá, por exemplo, em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus. Mas, reverendo, o senhor mesmo acabou de falar, toda boa dádiva vem de Deus. Um casal gera um neném, o neném não veio de Deus? Não foi Deus que deu a bênção da criancinha? Aí Deus vai deixar aquela criancinha inocente e totalmente desprotegida? A sanha do diabo? Deus não pode proteger a criancinha? A criança que está inocente, a Bíblia não mente. Deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Eu não estou contrariando nem caindo em contradição. Agora, quando a criança ela começa a entender, você lê Provérbios. E se eu dou lugar ao diabo, a função dele é destruir. Quer dizer, eu fico sempre analisando, se Satanás teve a audácia lá no deserto de tentar o meu Salvador, e a função dele específica é destruir, ele não quer saber o que é. A criança pode ser do reino dos céus, mas ele pode destruir para prejudicar os pais. Claro. Mas a criança tem a vida da ressurreição, que Jesus falou. Então, o que é que nós precisamos entender hoje, aos pais? Enquanto a criança é inocente, começar a ensinar ela o caminho que ela deve andar e levá-la ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. E dar bons modelos também, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe de alguns depoimentos de crianças ou pré-adolescentes ou mesmo adolescentes que começou de repente um modelo infantil. Até os 6 anos, um superego flácido, né? Debilitado porque não teve bons referenciais. É um pai que de repente diz, isso pode, a mãe não pode. Aí de repente já pode começar a desenvolver aí uma ojeriza, uma rejeição com o papel feminino. Não é? Aí amanhã, hoje, de vez em quando a gente ouve alguns depoimentos de adultos que a namorada de repente quer separar, não quer mais namorar, a pessoa vai lá e espanca, mata, algumas situações assim.
Isso provavelmente, às vezes, veio em situações infantis, não muito bem resolvidas, que de repente, até do ponto de vista espiritual, pode haver algum tipo de possessão a partir daí. Mas, do ponto de vista psicológico, é um modelo que essa pessoa foi sendo estruturada que trouxe uma repercussão para a vida adulta. Nas escolas, de vez em quando, a gente ouve, então, de crianças que querem bater nos professores, que se recusam a obedecer à autoridade. O senhor, que é um pastor, o senhor sabe muito bem, tem pessoas, às vezes, nas igrejas, com todo respeito, por favor, às igrejas, mas nas igrejas, em diversos segmentos sociais, que têm dificuldade. Eu até posso entender, do ponto de vista espiritual, já falei e reitero a minha orientação religiosa, mas, de repente, isso é subproduto de famílias que não primam para que essa criança seja condicionada a obedecer lideranças. De que forma? Não é? Uma vez eu até me lembro, um pastor amigo meu, ele disse que ele estava estudando, e o filho dele, um garotinho, falou: pai, pedi uma quantia para ele. Aí ele chegou e falou assim: eu te dei uma quantia e o que você fez? Ah, já gastei. Aí ele estava estudando e tal, daí o pai, né, esse meu amigo, aí ele falou assim: você já falou com a sua mãe? Aí ele falou: já. Ele ficou um pouquinho gélido, né? Eu já falei. E o que a tua mãe falou? Ela falou que agora não, porque eu já gastei muito rapidamente aquilo que foi dado. Ele chegou, levantou, chamou o filho e falou: filhão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua mãe falou não acerca dessa questão, por que você acha que eu vou falar sim? Não é? Por que você acha que eu vou falar assim? Não faça mais isso comigo. Porque eu e a sua mãe somos carne e unha. Não é? Então, às vezes, tem pessoas que podem desenvolver uma série de processos emocionais, de revolta contra o pai, a figura masculina ou a figura feminina, por conta do quê? De situações familiares, ambientais, que predisporam essa pessoa a agir dessa forma. E aí sim eu vejo, do ponto de vista do quociente espiritual, que todo ser tem essa necessidade, oxalá que ele vá preencher essa lacuna espiritual com as coisas de Deus, mediante a Bíblia, que eu também sou, né, eu creio na Bíblia. Mas se essa pessoa tem esse déficit, e às vezes tem uma lacuna, né, uma lacuna espiritual, é aí que eu vejo realmente uma porta onde um demônio pode pegar essa pessoa, né? Que pode ser uma criança, um pré-adolescente. Pastor, olha o que eu estou pensando aqui com realidade. Wesley era o homem de um livro só. Hoje, muitas pessoas estão fugindo da Bíblia. E nós temos que voltar para a palavra. Então, como a Bíblia é o nosso manual de vida, olha que coisa interessante. Eu já cheguei a falar com pessoas falando: não, eu estou quebrado, minha firma está quebrada, eu vou fazer qualquer coisa para poder me levantar. Aí eles vão procurar solução no lugar errado. Vai lá, faz uma consulta, fala: qual é o seu problema? O meu problema, minha empresa está quebrada e tudo isso, e o que eu tenho que fazer? Aí uma relaçãozinha de coisas, e vai lá para as encruzilhadas, faz um bocado de coisa, certo? Aí, por exemplo, eu vou lá e falo: não venha me falar, eu estava quebrado e agora dá uma olhada aqui. Já estou de carro novo, aí volta mais um pouco, eu vou lá. E aí? Gosto de você, pastor, vamos conversar de outras coisas? Não fala disso aí, porque olha aqui, estou abrindo mais uma filial. Aí, olha, cresci bastante. Aí eu falo: me diz uma coisa, e o seu filhinho? Você não soube que uma carreta passou em cima da cabeça dele? Pode ser um nenenzinho. Dos tais é o reino dos céus. Ele é o reino dos céus. Então o diabo ele dá, mas o preço é muito alto. Essa criança não tem culpa de nada, porque ela tem o reino de Deus. O senhor está citando um exemplo ou aconteceu isso? Já aconteceu. Uma carreta passou em cima de um neném? Não, eu sei o nome da carreta, mas o diabo deu tudo e depois acabou matando a criança. Quer dizer, essa criança, não vamos
entender sobre o que já é dos tais é o reino dos céus. Então essa criança tem vida eterna, tem tudo. Mas o pai deu lugar ao diabo, entendeu? Quem vai ficar sofrendo é ele, porque foi buscar a solução no lugar errado. Agora o que nós temos que voltar é para a palavra. É porque o diabo não dá nada para ninguém. Não, ele só toma. Agora, nós precisamos considerar também, pastor, e eu digo assim em relação ao telespectador, e que eu acredito muito numa questão, num tema que a gente aborda na psicologia, que é objeto do método hipnótico, do qual eu não sou um praticante, mas eu conheço, é o método da sugestão. Então tem pessoas que às vezes são sugestionadas a atribuir tudo a demônios. Ah, mas é mais fácil também, né? Porque é o abstrato. Agora eu não estou descartando, né? Eu estou dizendo em relação a muitas pessoas que às vezes têm esse tipo de coisa, né? Às vezes um filho que tem uma discórdia, né? Em relação à mãe, por quê? Porque de repente tem um apoio do pai, aí a mãe diz, olha, isso é coisa do diabo na tua vida. Então, quer dizer, vai predispondo aquela pessoa, a mãe está falando isso para mim, então é o diabo, a minha mãe que está falando, não é? Então, de repente, tudo é demônio, quando na verdade precisa ser coacionada a alguma questão, não é? Redirecionada, resgatada alguma questão lá dentro do lar. Porque senão, não é? O senhor entendeu? Com todo respeito assim, a sua abordagem da qual eu sou partidário. Entretanto, tem muitas pessoas, e a gente sabe, no meio, principalmente no meio pentecostal do qual eu faço parte, às vezes tudo é muito o demônio. Eu não estou descartando essa possibilidade. Porque o apóstolo Pedro ele diz, irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão, então, procurando... Mas... Por trás de todo erro e por trás de todo mal, está evidentemente Satanás tirando proveito, obviamente, disso, porque, como bem está sendo dito aqui, né, principalmente pelo reverendo Paulo, o objetivo do diabo é destruir. Agora, o que eu questiono é o que uma pobre e inocente criancinha pode fazer de mal para dar ao diabo espaço a fim de que ele atue, se ela conta com a proteção dos braços de Jesus. Jesus acolheu as criancinhas. Né? Mas o que é aí a grande questão, se o senhor me permite, o que é o braço de Jesus hoje no nosso contexto? É a proteção. Se não os braços dos pais. Não é? Mas e se os pais forem satanistas, como o próprio reverendo Paulo tem dito aqui? Tem pais que oferecem os filhos ao diabo, literalmente. Mas a alma não é do diabo. A alma daquela criancinha, quem foi que criou? Pastor, não foi Deus? Olha que coisa interessante. Nós não podemos contradizer o que Jesus disse. Dos tais é o reino dos céus. A Bíblia também declara que se nós dependêssemos só desta vida, dos homens nós seríamos os mais miseráveis. Verdade. E se Jesus disse, deixai vir as minhas crianças e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, e o diabo ele é intruso, ele pode usar essa criança, compreendeu, para prejudicar outra pessoa. Mas essa criança, dita por Jesus, ela faz parte do reino de Deus. Agora, você pode ver uma coisa, eu tenho meu irmãozinho, o Nenezinho. Tem pessoa que fala, ai que anjinho. Estava mamando na mamãe, ele mordeu o seio da minha mãe que ficou pendurado. É aquela natureza adâmica, satânica, diabólica do inferno, que nós nascemos com ela e que ela vai se desenvolvendo e que não tira aquilo que Jesus disse. Dos tais é o reino dos céus. Porque a criança, dentro da inocência, se o coraçãozinho dela parar de bater, ela faz parte do reino dos céus. Mas quando ela já começa a entender que precisa de Jesus, por isso que a proposta nossa é essa, é levar a pessoa a Cristo. Eu estava numa igreja e uma pessoa começou, por isso que a Bíblia diz, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se essa criança a gente percebe que está fazendo coisa fora do comum, eu tenho que ir lá provar se é de Deus. Então, preste bem atenção, a pessoa falando em línguas, lá eu já disse isso acho que nesse programa aqui, e eu desci, cala que a igreja vai falar, outra falou, fui lá e falei, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Seu desgraçado,
eu ia enganar todo mundo aqui hoje. Qual é o teu nome? Eu sou demônio lírico, que imita o dom de línguas. Então nós precisamos provar. Quer dizer, nada de fanatismo. Por exemplo, eu estou ministrando sobre sobre cura. Aí eu falei, vocês me dão licença que eu vou tomar um Voltaren que o médico receitou para mim. Quer dizer, nada de fanatismo. Deus usa médicos, usa psicólogo, usa psiquiatras, entendeu? Ele usa dentista, ele usa tudo isso. Agora, o que nós não podemos fugir é da palavra, que a função do diabo ela é matar, roubar e destruir. A única coisa que eu apelo é assim, eu acompanhei uma certa feita uma criança, muito participativa na escola, mas de repente ela começou a ficar muito introvertida. A psicopedagoga chamou a mãe e falou, mãe, o que está acontecendo com a sua filha? De repente alguém, uma pessoa desinformada, que ninguém é o dono da verdade, mas foi um diagnóstico, não é? Da psicopedagoga, posteriormente constatado pelo serviço de psicologia. Não é? Então, o que está acontecendo? Porque de repente uma pessoa desinformada falou, está vendo, isso aí é alguma possessão, essa menina sempre participativa, o que está acontecendo? Não é? E poderia se fazer uma oração e essa criança sentir a bênção de Deus, ok, não descartamos isso. Mas, mãe, procura analisar o que está acontecendo, porque alguma situação ambiental está acontecendo lá na sua casa que está trazendo algum tipo de repercussão para a filha. Não é? Foi-se levantar e, na verdade, os pais maravilhosos, o pai também, só que o pai era muito rude para chamar a atenção de uma criança de 4 anos, falando com uma criança como se fosse um pequeno adulto. E aquela criança, para não decepcionar mais o pai, então ela ficou introvertida, ela não falava mais com ninguém. Entendeu? Posso até considerar, em função da minha percepção espiritual, mediante também a palavra de Deus, tudo bem, o diabo pode ter utilizado essa situação, mas a questão, ela tem uma causa motivadora, emocional, psíquica. Alguma situação dentro da família que precisou ser ajustada e alguém, a priori, poderia olhar para aquela criança e falar, tá vendo? É uma situação de possessão. E não necessariamente. Há uma causa motivadora na família. Eu já orei com criança que estava gritando desesperadamente, ficando até roxa. O espírito maligno das trevas sai da vida dessa criança. Ela parou na hora. Eu estava no avião a 10 mil metros de altura, 970 quilômetros por hora. Quando eu entrei no avião, eu logo falei com ela, moça, Jesus Cristo te ama. Ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, pois eu quero falar com o senhor. Quando o avião decolou, atrás tinha um casal e uma senhora. Quando o avião decolou, o casal, a esposa desse rapaz estava lá, começou a gritar. Mas gritar desesperadamente, todo mundo no avião em pânico. A aeromoça veio lá e dá água daquilo, e a moça gritando. Como eu tinha falado com a moça na entrada, ela falou, pastor, o senhor pode fazer alguma coisa? Eu falei, claro que eu posso. Joelhei ao contrário no banco, botei a mão na cabeça dela, espírito do pânico, espírito do medo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. Ela, poderia ser uma criança também. E ela dormiu. Estou pegando minha mala em Brasília, um senhor de paletó e gravata. Falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou, pastor metodista. Por amor à outra denominação, não vou falar. Ele falou, eu também sou pastor, mas eu quero te dar parabéns. Eu não tinha coragem de fazer o que o senhor fez. Ele estava no voo com o senhor? Ele estava no voo, junto comigo. Então, o que estamos precisando hoje? Pode ser criança e tudo, eu não estou tirando o reino de Deus. Mas a função do diabo, ele é intruso. Claro. Jesus é educado, ele só entra quando convida. Deixa eu chamar a reportagem nossa. Ela fez uma pesquisa no Shopping do Povo, com perguntas, às pessoas que estavam lá a respeito do tema de hoje. Vamos apurar. O senhor acredita que crianças possam ficar endemoniadas? Sim, porque o inimigo age em todas as pessoas, independente da idade. Eu já vi casos de crianças, assim, manifestarem, entendeu? Eu já vi casos na igreja. Pode, depende da criação do pai. Se o pai não tem ordem, não tem uma moral para o filho vai ser demoniado para sempre.
não tem educação para dar pro filho, é só na chinela, na pancada, fica assim. Depende do estado, né? Espiritual da criança. Pode. É difícil explicar, mas você vê muita criança aí que já nasce até com esse propósito de ficar endemoniada. Acredito porque eu já vi. Às vezes até por problema na família, já vi muitas crianças com problemas assim, por motivo dos pais. Às vezes muitos que não tem a ver, mas tem. Porque se o casal não está bem, os filhos também não vai estar bem. Acredito. Tanto criança como animais. Acredito que não tem faixa etária. Animais. Animais, já vi. Com o risco de parecer incrédulo demais, mas a minha fama aqui é essa mesmo, Deus não está fazendo nada, não está tomando conta do mundo, as criancinhas estão à mercê do diabo, os animais estão à mercê do diabo, quer dizer que se não tiver o reverendo Paulo do lado, o diabo faz a festa? Esses sinais seguirão os que crerem. Então eu sou incrédulo. Não, esses sinais, eu sou crente. Gente, tenha santa paciência. Jesus veio e morreu na cruz para esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é esmagada. Esmagada. Todo mundo está respondendo com base na experiência do Antigo Testamento. Não acontece mais isso no Novo Testamento, gente. Ou o evangelho que a gente prega é só para quando Jesus voltar? Eu não acredito, não. Só que é assim. Eu vou me utilizar, por exemplo, de João capítulo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem tem condições de conhecer a verdade, uma criancinha não tem condições de conhecer a verdade, um animal não tem condições de conhecer a verdade. Falar em animal, os bichos entraram na arca, obedecendo a Deus, os homens não entraram. A mula de Balaão viu o anjo, o mulo do Balaão não viu o anjo, certo? Então, agora vem falar que os bichos são alvo do diabo, tem dó. Então, mas na verdade, veja, hoje em dia a gente vê uma inversão de valores, né? A gente vê, como já foi até dito aqui pelo pastor, de repente tem pessoas que estão amando muito mais a criatura do que o Criador, os animais. Tem gente que de repente ele vai cuidar de 10 cães e ele não dá, de repente, claro, mas não pensa na... Tudo bem, deixa eu tornar claro isso. Quando algum adulto, ou qualquer pessoa, um adolescente, com capacidade de discernimento, escolhe o mal, ele escolheu o mal. Aí eu concordo com o senhor. Ele está fazendo o quê? O que a Bíblia diz? Não dê lugar ao diabo. Ele está dando lugar ao diabo. Jesus esmagou a cabeça da serpente, o cara vai lá e fala, não, serpente, vem aqui, eu quero você. Faz carinho na... Aí tudo bem. Mas quando nós estamos falando de criaturas inocentes, indefesas, melhor do que inocentes é indefesas, Deus é a defesa de quem não tem quem o defenda. Mas existe, pastor, um código genético que leva o ser humano, uma genética que nos encaminha para o pecado. Paulo, por exemplo, na Epístola aos Romanos, ele diz, miserável homem que sou. Bom, ele tudo bem, uma pessoa adulta, mas a criança, não é? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer dizer, todos. Não é? Agora, Deus, ele deu um núcleo familiar. Agora, vai depender também do núcleo familiar administrar a herança de Deus. Se não houver uma administração condizente, haverá repercussões. É a lei da natureza. Mas, então, se fosse assim, eu não sei, acho que era o senhor que estava aqui num debate que a gente fez, em que filhos de satanistas acabaram se convertendo, os pais se perderam no... Não era o senhor que estava aqui nesse tema? Eu tenho a impressão que sim. Se uma criança nasce numa família de satanistas, ela está condenada a ficar nas garras do diabo o resto da vida, e a gente viu que não, que há casos em que o filho de satanista acabou conhecendo Jesus e saiu de lá, e os pais se perderam. Pastor, também tem outro lado, que tem pessoas que eu digo, você já entregou seu coração a Jesus? Pastor, eu nasci aqui na igreja. Aí eu digo, se um camundongo nasce numa caixa de bolacha, ele é bolacha? Ai, meu pai do céu. Tem que nascer de novo. Por isso que a responsabilidade... Agora, quando nós recebemos Jesus como Salvador,
E quando os pais, eles oram para as crianças, nós ficamos imunizadas do poder das trevas. Porque quando eu levo uma pessoa a Cristo, eu digo, a partir de agora, se você se converteu, pode reunir o inferno. Ou pode reunir o pai de chiqueiro lá, que eles chamam outro pai aí, pai de chiqueiro, que ele vai falar, agora eu não posso fazer nada de mal com aquele lá. Por quê? Porque ele é metodista? Não, senhor. Que ele é batista? Não. Que ele é presbiteriano? Não. Porque ele é da Assembleia de Deus? Não. Por quê? Porque ele recebeu Jesus. E o assunto que a Bíblia mais fala não é de demônios, é de salvação. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, amém. Amém. É isso mesmo, tá certo, tá certo. Agora, os pais podem oferecer ou uma coisa boa ou uma coisa muito negativa. Assim como no ambiente cananita, na antiguidade, oferecia-se crianças a Moloque, hoje em dia, há pais que, de repente, podem colocar também os seus filhos. Então, eu falei aqui. Em escolas de inglês, de repente, no dia 31 de outubro, ao invés de comemorar a reforma protestante, vai comemorar o Halloween. E, de repente, tem pais que deixam passar batido, né? É um incentivo à bruxaria. Você aí de casa não vai deixar nada passar batido. Você tem o contato do reverendo Paulo de Oliveira Franco, ministro da Igreja Metodista do Brasil, e o doutor Djalma Lopes, que é psicólogo e professor de teologia da Assembleia de Deus. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, você entra no site, mande para eles seus e-mails, seus questionamentos, convites para pregar, enfim, eles estão à disposição de vocês, tá? Use o site para isso. E eu queria agradecer a presença dos dois, a gente já vai daqui a pouquinho fazer o sorteio, mas eu tenho que pôr antes no ar a matéria, que eu nem sei do que se trata, mas a FAP-SP, que é a Faculdade do Povo, Faculdade de Comunicação, tem um grupo de alunos que quase todos os dias, né, da semana tem uma matéria para você preparada pelos alunos. Se você quiser vir fazer jornalismo, rádio e televisão ou publicidade e propaganda, venha para a FAP-SP. Veja do que os nossos alunos são capazes. Eles fazem sozinhos isso daqui, você vai ver. Eles são alunos de comunicação social, mas hoje a aula é outra. Cidadania e solidariedade. Cerca de 30 estudantes da FAP-SP trocaram os livros pelo ato de doar sangue na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A iniciativa é parte de uma parceria firmada entre o hospital e a faculdade. Essa parceria que vocês fizeram é nos moldes que a gente faz com as empresas. Foi de grande ajuda, a gente até aproveitar e agradecer muitíssimo todos os membros que foram participar, todos os membros que participaram dessa mobilização. Agradecer mesmo, porque de grande ajuda. Hoje a gente está com falta de doadores negativos, infelizmente a gente só tem 20 bolsas em estoque. Isso não comporta absolutamente nada, porque se entrar uma emergência, acabou o nosso estoque de bolsas negativas. Então, chegando um pouco de doador, 30, 40 doadores faz a diferença para nós. Um doador faz a diferença. Tudo é muito rápido. Primeiro, os alunos assistem a uma palestra explicativa sobre doação de sangue e medula óssea. 30 dias ele já pode fazer a doação de sangue. São 4 doações por ano, tá bom? Depois, é preciso se cadastrar. Na sequência, é hora de doar. Uma picadinha e pronto. Em 10 minutos, o doador já está liberado e recebe lanche. E o fruto da nobre doação pode salvar muitas vidas. Um gesto que está ao alcance de todos, com poucas restrições. Doação é muito simples, basta você seguir alguns critérios na doação, que é o quê? Estar alimentado, evitar esforço físico no dia da doação de sangue, vir alimentado, trazer um documento. E a doação, todo o processo de doação leva 40 minutos. Quando você senta na cadeira para doar é 10. Então é uma coisa muito rápida que ajuda a salvar até 4 vidas. Quem participou da ação gostou da experiência. Foi muito bom porque vai ajudar outras pessoas. Você que está aí do outro lado, podendo doar, vá, doe, não dói.
você vai salvar vidas, vai ajudar aquele que precisa. Doe sangue, porque é muito importante. Muito bem. TV FAP, parabéns, Universitários em Ação. Se você quiser vir estudar jornalismo, rádio, televisão ou publicidade e propaganda, temos turno de manhã e de noite, tá? Na Praça da República, pertinho de 3 estações do metrô. 3355-4040 ou www.fapsp.com.br. E ó, se você entrar no site, você vai ficar surpreso. A FAPSP, a Faculdade do Povo, coloca no site o currículo dos professores. Quero saber qual é a outra escola que faz isso, tá? Porque a gente só tem mestres e doutores de primeiríssima qualidade. Confere lá o currículo deles, depois você conversa comigo. Vamos ver quem é que vai ganhar o kit da dona Jo Rezende. Kelly Cristina, aqui de São Paulo. Ô Kelly, venha ser nossa aluna aqui na Praça da Sé, tá bom? Parabéns. Você ganhou o kit Jo Rezende, eu estou falando da grade. Mas tudo bem, pega o kit Jo Rezende e trata do cabelo e vai para a grade e tratar da alma, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.